Amém. Estamos gratos a Deus pela oportunidade concedida pelo Eterno de estar convosco nesta manhã, atendendo assim um projeto de Deus e um convite do pastor Douglas para que estivéssemos convosco nesta manhã e poder conhecê-los e compartilhar convosco aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos concedido. Agradeço a Deus também por conhecer os demais pastores. Eu já o conhecia de vista, o senhor. Já vimos visto naquela região de vista por ali. Mas é um prazer conhecer o senhor, pastor de Paquetá, o amado irmão pastor, e o pastor Douglas, meu amigo, entendeu? É uma honra, entendeu? Eu gosto demais desse cara, entendeu? E eu estava com uma viagem marcada para uns eventos na cidade de Mato Grosso, que a gente ia viajar no dia 7. Mas quando ele fez o convite, nós ligamos para a Assembleia de Deus na cidade de Mato Grosso e remarcamos para o dia 26 deste mês, só para não deixar de estar com esse servo de Deus. Aleluia! É o amor que eu tenho por você. Glória a Deus. Amados, atendendo o conselho do nosso pastor presidente da nossa convenção, pastor Henrique Mesquita, e atendendo também um exemplo do meu pastor presidente, o pastor João de Souza Neto, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Miguel do Tapuio, no Piauí, eu não vou fazer como faz muitos pregadores, leva meia hora com a introdução, perdendo tempo. Eu gosto de logo direto, para não perder tempo, entendeu? Tempo é ouro, glória a Deus, e vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir Deus. Daí porque o tema da festa diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E hoje é uma das coisas que a gente vê, pastor, que muita gente conhece muitas coisas, conhece igreja, estatutos de igreja, conhece estatutos convencionais, estatutos regionais, locais, conhece tudo como se montar um ministério, uma coisa, conhece teologia, filosofia, física e tanta coisa, mas falta muita gente conhecer a Deus. E por falta de muitos não conhecer a Deus, é que há tantos crentes fracos na fé, há tantos crentes desanimados, há tantos crentes que trocam Jesus pelo namorado, pela namorada, por causa de uma porta de emprego. Olha, para você trabalhar aqui tem que ser ao padrão da empresa. E aquilo, não, você é crente? Não, eu gosto de ir para a igreja. Não, você é crente? Não, eu gosto de ir para a igreja. Conversa. Quem conhece a Deus é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode todo o país estar de joelho, mas permanece de pé. Porque conhece a Deus. Hoje o Espírito Santo vai falar conosco. Eu vinha contando na viagem lá para cá, nós saímos 4 horas da manhã, e me lembrando de algumas coisas que Deus nos mostrou em sonho. Eu conversei com minha esposa, com as irmãs que nos acompanham, e contando, e na viagem uma delas vinha se relembrando: missionário, este lugar aqui, olha, lembrando daquilo que você havia sonhado. Entre tudo que a gente sonhava, eu sonhei, não foi nem um sonho, não foi propriamente uma visão, a irmã denominou como que um arrebatamento de sentidos, onde a gente vê uma grande pedra, só que debaixo dessa pedra minava água, mas era muita água corrente, água limpa, aquela coisa gloriosa. E a gente ficou meditando nisso e pensando, porque existem duas dificuldades para mim hoje, nesses últimos 10 anos. Porque há uma coisa, pastor Douglas, tem pregadores que ele tem tanta mensagem para pregar, mas tanta mensagem, que quando vai pregar, não sabe mais nem o que vai pregar, porque tem mensagem demais para pregar, viu?
E ele já fica até confuso. Será que eu já preguei essa mensagem por aqui? Né? E tem outro que quando vai pregar tem uma preocupação. Meu Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou dizer? E eu me lembrei da oração de Moisés. Moisés disse: Senhor, se o teu povo me perguntar que jeito é o Senhor, como é o teu rosto, como é o teu nome, Senhor, o que é que eu digo para o povo? E esta foi a base da minha oração. Senhor, o que eu digo lá na congregação, na igreja para onde eu estou? O que é que eu digo se me perguntar alguma coisa? O que é que eu digo? Aleluia. Essa foi a minha preocupação. E o Senhor fala no nosso espírito. E quando no caminho eu estava explicando para minhas irmãs e minha esposa, que o mundo diz assim: eu estou com pressentimento, eu estou com mau pressentimento, estou com um bom pressentimento. A Bíblia chama isso de Deus falar no espírito humano. Porque Deus ele não fala aqui no cérebro, Ele fala no âmago do seu ser, do seu espírito. E quando Deus fala, você conhece que Deus está falando. Há muitos pregadores que dizem: irmão, dê glória a Deus, irmão, glorifique a Deus. Não, eu quero fazer como o pastor Douglas me disse: fique à vontade. E eu quero que você fique à vontade. Você só vai glorificar a Deus se você sentir vontade. Se Deus estiver falando contigo, porque não tem quem fique calado, se dá glória a Deus, se Deus está falando no momento. E Deus me convida a convidá-los a abrir a palavra dele em Gênesis capítulo 24 e versículo 10 e 11. Gênesis capítulo 24, versículos 10 e 11. Então, se Deus falar contigo, tu tem toda a liberdade dada pelo pastor, pelo Espírito de Deus, para te dar glória a Deus, chorar, glorificar, exaltar o nome do Eterno. O Senhor nesta manhã Ele quer falar com grandes e pequenos. Ele quer falar com sábios e ignorantes. Ele quer falar com pretos e brancos, com ricos e pobres. Ele quer falar com aqueles que é e aqueles que pensam que é e ainda não é, mas pode ser. Deus quer falar com cada um de acordo com a sua capacidade de entender a voz do Senhor. Gênesis 24, versículo 10 e 11. Diz assim: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Agora, para que você acompanhe esse texto comigo, para que você memorize na sua alma, vamos ler juntos o 10 e o 11? Você repete comigo a leitura. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã, queremos falar baseado nesse texto. Nós sabemos que, como costume das nossas Assembleias de Deus, todo dia ou ocasiões festíficas pela manhã, é comum se ministrar uma palavra para avivamento.
E às vezes, nesta palavra para o avivamento, nós saímos de casa com algumas expectativas. E as expectativas que nós temos é de ver o movimento do Espírito de Deus, é de ver o batismo no Espírito Santo, é de ver a cura divina, é de ver a manifestação dos dons entre o povo. Essa expectativa que nós temos de avivamento. Essa expectativa que nós, os pentecostais, alcançamos. E às vezes, quando digamos, invadido pelo conhecimento de Deus. Porque só podemos ter o avivamento dentro de nós quando nós conhecemos a Deus. Aleluia. Eu já estive em grandes cultos grandes, numa tristeza, o pregador pregando e a minha mente preocupada, angustiada, e aquela mensagem parece que não me alcançava. E às vezes a gente lê, abre a Bíblia no culto, o Senhor fala comigo, e aí você depara com um versículo que vai ao encontro da tua necessidade, e aí você se alegra e até fala em mistério. Aleluia. Quantas vezes lendo a Bíblia você fala em mistério? Quantas vezes orando você fala em mistério? Porque nós entendemos, porque fomos ensinados que só há avivamento quando nós falamos em línguas estranhas. Assim se acredita que avivamento só é quando isso acontece. Mas o saudoso pastor Arthur Januário, pastor da Assembleia de Deus em Timon do Maranhão, antes de falecer, ele dizia: o momento de avivamento na vida do pregador e na vida da igreja é quando a igreja está chorando, ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje o Espírito Santo chama a nossa atenção para esse texto. Porque nesse texto, algumas revelações da palavra, o Espírito Santo quer compartilhar com você. Eu não sei se é possível dar um pouquinho de som, porque quase não estou ouvindo minha voz. E quando você recebe a revelação da palavra de Deus, aí tu vai ver que o avivamento, ele vai brotar automaticamente no teu espírito. O texto em apreço nos fala dos tempos finais da vida de Abraão. Abraão, patriarca da fé, ele que se tornou exemplo de fé para as 3 maiores religiões do planeta Terra: o judaísmo, o cristianismo e os descendentes de Ismael. Este homem Abraão, nesse período em que Moisés está narrando este fato, Abraão já estava viúvo. A sua companheira já havia partido para a eternidade. E Abraão já estava velho. E estava já sentindo as proximidades de receber o chamado eterno para a eternidade. Mas Abraão, ele está com uma grande preocupação na sua alma. E a preocupação de Abraão é porque o seu filho Isaque, que já tem 40 anos, ainda é um solteirão. E Abraão, que foi um homem que amou sua esposa e foi muito amado pela esposa, sabe que depois da partida dos pais, o único consolo que o homem tem é a mulher do seu lar. E Abraão está preocupado com esse estado emocional da vida de Isaque. Porque Isaque é um jovem crente de 40 anos, mas um jovem que nunca havia namorado. E aqui uma mensagem para você que é moça e rapaz. Eu disse no início da minha fala que Deus iria falar com grandes e pequenos. Abraão se preocupa com seu filho, porque aos 40 anos, homem desejado pelas mulheres de Canaã, mas ele tomou uma decisão de não namorar, de não abraçar, de não beijar qualquer moça. Ele queria uma moça
que fosse indicada por Deus. Deixando assim um exemplo para a mocidade da nossa geração, que é possível sim o jovem se manter puro, casto. É possível sim o jovem se manter virgem nesta geração pecadora. Porque a geração do tempo de Isaac era pior do que a nossa geração. Isaac, ele é um rapaz temente a Deus. Inclusive, você vê no capítulo 24 ao 25, que ele tinha por costume seguir o exemplo do seu pai, subir para o monte para orar. E aqui eu digo para você que está pedindo a namorado, noivo, a noiva, sobe ao monte da oração. Não deixa te encantar por qualquer coisa. Deus tem o melhor para a tua vida. Espera no Senhor. Jovem, espera no Senhor. Moças, espera no Senhor. Mas missionário, ele é tão bonitinho. Não te engana com o pacote, minha filha. Olha o conteúdo. Isaac não queria se enganar com o pacote. Porque tinha as cananeias bonitas, diz a Bíblia, que as mulheres eram altas, bonitas, charmosas, atraíam os olhos. Era tão bonita que Sansão quase ficou doido no juiz, terminou fazendo loucura. Mas Isaac não, foi para o monte da oração, para não sofrer depois. E Abraão estava preocupado com isso, trazendo assim para nós um exemplo, para nós os pais. Também devemos preocupar com aqueles com quem nossos filhos estão querendo se relacionar, estão querendo namorar. Porque temos que entender, nós que somos pais, não vamos viver eternamente. Vivemos num mundo corrompido, no mundo pecaminoso, que a matéria ficar já está entrando dentro das igrejas. Irmão, eu ontem fiquei com aquele cara lá. Eu vim lá na igreja, lá, fiquei com ele. Rapaz, ontem eu fui abençoado, fiquei com aquela. Que conversa. Isso não é para nós, não é para a igreja. Não. Deus tem algo melhor para o seu povo. E os pais devem se preocupar com isso. Era a preocupação de Abraão. Com quem meu filho vai ficar quando eu morrer? Quem é que vai me consolar com a minha falta? Aí Abraão se lembra: eu vou chamar o meu servo Eliezer. É quando Eliezer mais uma vez entra no capítulo 24, versículo 1 e 2, na história de Abraão. Eliezer, um empregado antigo que nasceu na casa de Abraão. O empregado que Abraão confiava tanto nele, que Abraão fez uma procuração para Eliezer e passou todos os seus bens para Eliezer, porque era um obreiro de confiança. Abraão tinha tanta confiança neste homem, Abraão tinha tanta amizade com este homem, este homem era tão honrado por Abraão, que ele fez uma procuração e passou tudo por nome dele. Porque Abraão sabia que Eliezer jamais iria tentar usurpar a sua cadeira. Eliezer é o exemplo do obreiro que o pastor pode confiar. Que o obreiro pode viajar, deixar a igreja aos seus cuidados e sabe que quando voltar não vai encontrar a igreja dividida. Eliezer é o exemplo do obreiro que o pastor pode confiar os seus segredos, as suas angústias, compartilhar o que sente. Eliezer é o exemplo do verdadeiro evangelista, diácono, presbítero, auxiliar do pastor numa igreja. O Espírito Santo está nos chamando a refletir. Ele quer levantar no nosso meio, no meio deste povo, verdadeiros obreiros que possam ombrear-se com o seu pastor, levando esta mensagem poderosa. Eliezer recebe um convite. Vem cá, meu servo. Que aquele empregado chega. Aliás, era mais do que empregado, era um amigo. A Bíblia diz que Eliezer era amigo de Abraão. Pastor, como é difícil
Eu sei que você não tem esses problemas não. Mas como é difícil a gente ter um amigo sentado ao nosso lado, que a gente pode compartilhar a nossa angústia, nossas tristezas. Como é difícil ter um amigo que você possa dizer: eu tenho um amigo. Amigo que não se vende, amigo que não se troca, amigo que não aceita barganha, amigo que prefere perder, mas não troca sua amizade, não traz seu pastor. Ah, igreja do Senhor, igreja do sítio da onça, que Deus levante amigos e amigas para trabalhar ao lado do vosso pastor, porque Deus tem algo grande neste lugar para realizar no meio dos moradores desse povo. Ele é amigo de Abraão, e o Damasceno Eliezer recebe o convite: Eliezer, estou velho, posso morrer qualquer hora, posso ser chamado pelo Senhor, e eu quero que tu faça um favor para mim, meu filho. Você sabe que eu confio em você. Você sabe que eu nunca neguei para você o que eu penso, o que eu sinto. Você é o meu baú, onde eu escondo todos os meus segredos, onde eu coloco as minhas angústias, minhas tristezas, minhas esperanças. Fala, meu senhor Abraão, meu filho, volta lá em Mesopotâmia, onde eu morava. Procuro na casa dos meus parentes uma esposa para o meu filho Isaac. Mas, meu senhor, eu confio em você. Vá buscar uma esposa para o meu filho, ou Damasceno, mas tem algumas qualificações para a esposa do meu filho. Eu não quero qualquer mulher. Eu não quero que você faça ele voltar onde eu morava. Não quero que ele volte lá. Eu quero que você vá buscar uma esposa para o meu filho. E eu quero que você vá, mas que você selecione a pessoa que há de vir para o meu filho. E qual é a seleção? Ela tem que ser santa, em primeiro lugar. Segundo lugar, ela tem que ser pura. Terceiro lugar, ela tem que ser virgem. Em quarto lugar, ela tem que amar o meu filho e viver unicamente para ele. Em quinto lugar, ela não pode ter tido outros amores para não se lembrar deles mais tarde e trair meu filho. Essas 5 qualidades eu quero que você procure nesta moça. Veja que são 5 qualidades. E ele diz: eu vou nesta missão, mas eu quero que o Senhor me permita levar alguns camelos comigo. Eu quero 10 camelos para ir nesta viagem. E Abraão pega na mão de Eliezer e sai puxando ele para a manada. E disse: entra aí no meio da manada e escolhe a dedo aqueles que você quer levar nesta viagem. E o Damasceno começou a visitar no meio da manada e foi escolhendo a dedo. Separe aquele para mim, separe esse para mim, separe aquele para mim, separe aquele para mim, separe aquele para mim, separe esse aqui que é mais fortinho, separe ele para mim. E foi separando, e separou os 10 camelos. E agora Abraão diz: falta coisas ainda. Você vai levar presentes para a noiva, aquela que há de ser a noiva do meu filho. Pegou vestidos brancos e colocou. Pegou ouro e botou sobre os camelos. Pegou também prata e botou sobre os camelos. E pegou mantimento, se despediu, e Damasceno partiu para a cidade de Mesopotâmia, a cidade de Naor. Quando chega na cidade, não conhecia ninguém. Pelo costume do Oriente, sabia que naquela ocasião da tarde as moças iam tirar água nos poços para alimentar os animais. E ele agora, ele faz uma coisa: Senhor, como é que eu vou saber qual é a mulher? Por onde eu vou começar? Aí ele se lembrou:
tantas vezes que o seu patrão se ajoelhou para orar. E o Damasceno diz: me lembrei. O segredo da resposta está na oração. E diz a Bíblia que próximo ao poço, o Damasceno Eliezer fez os 10 camelos se ajoelharem. E ele também se ajoelhou e fez uma oração a Deus. E eu estava orando ao Senhor. E quando ele acabou de orar, que ele se levanta, do jeito que ele pediu, lá vem a resposta. A moça trazendo um cântaro sobre os seus ombros para pegar água para ele, para os seus camelos. E ele disse: será que é esta mulher? Aqui uma resposta, igreja. As respostas de Deus não vêm pela internet. As respostas de Deus não é pelo Google. As respostas de Deus não é por aquelas oraçõezinhas que manda pelo WhatsApp. Mande para 10 pessoas, diga isso, digite amém. Não, a resposta de Deus ainda vem com os joelhos dobrados. Ainda é orando que vem a resposta do céu. Ainda é de joelho dobrado que Deus responde a oração da igreja. E ainda é debaixo do manto da oração que o céu se abre para abençoar. Nesta manhã não deixe passar a oportunidade. Comece a orar no teu espírito e fala com Deus e diga: Senhor, é hoje que eu quero sair nesta manhã cheio da plenitude, da glória, do poder do teu Santo Espírito. Aquela moça prestativa, atenciosa, gentil, meiga, ela entrou na história bíblica neste período. Antes não se vê falar dela, mas nesta ocasião que ela entra nas páginas da Bíblia, nunca mais deixou de se falar sobre ela. Até quando nós chegarmos na eternidade, nós veremos esta mulher e poderemos dizer: você foi uma vitoriosa. Sabemos que na tipologia bíblica, todos nós sabemos disso, Abraão é um tipo da pessoa do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós sabemos que o filho de Abraão, Isaque, é uma tipologia da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Isaque está tipificando, a pessoa do Senhor Jesus. Nós sabemos que esta mulher é um tipo da igreja. Daí porque a igreja de Cristo não é qualquer igreja. Hoje nós encontramos no Brasil, principalmente no sul do país, e agora já está se alastrando no norte, do nordeste, as que eu chamo de Cinderela. Não é nem Assembleia de Deus, são as Cinderela. É a Assembleia de Deus Cuspe Santo, Assembleia de Deus Fogo Eterno, Assembleia de Deus Jesus foi ali e já volta, Assembleia de Deus do Avivamento, Assembleia de Deus da Cura Divina. É tanta Assembleia de Deus que eu chamo de Cinderela, porque é tão enfeitada para parecer com a igreja de Cristo, mas não é. A igreja de Cristo, ela tem algumas qualidades, que eu vou explicar para vocês. Esta moça tipifica a igreja. Esta moça, ela tinha as qualidades que a igreja precisa ter. E a igreja do arrebatamento tem. Primeiro, ela é santa. A igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, a igreja do avivamento, a igreja que experimentará neste século, até Jesus voltar, a plenitude do Espírito Santo, ela é uma igreja santa. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Ela pode ser moderna, mas não mundana. A igreja é santa. Ela carrega esta primeira qualidade, a santidade. A igreja do arrebatamento, ela anela por uma vida de santidade diante de Deus.
Porque, como disse o apóstolo Paulo, segui em paz com todos e com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu sou obreiro, mas se não for santo, você nunca verá o Senhor. Não, mas eu tenho até diploma, mas se você não tiver santidade, você nunca verá o Senhor. A igreja do arrebatamento é santa. Ela tem as qualidades da que foi noiva de Isaac e esposa também. A segunda qualidade, ela é pura. A Bíblia diz que lá no céu não entrará coisa alguma impura que contamine a cidade. A igreja de Cristo, ela é pura. Não tem esse negócio de dizer, não, missionário, porque a nossa cultura, isso é balela dos pregadores. A igreja é quem muda a cultura do lugar. É a igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha de fogo. Daniel na cova dos leões, porque não se prostrou aos costumes do país onde estava. Mas depois que sai, que recebe o livramento, o rei coloca um edital dizendo, a partir de hoje, qualquer homem ou mulher que não adorar o Deus de Isaac, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que não adorar o Deus de Daniel, será jogado, destruído, sua casa será tocado fogo e será exterminado. Porque agora reconheço que o Deus deste homem é o Deus verdadeiro que fez o céu e a terra. Esse é o Deus que nós servimos e essa é a igreja que nós pertencemos. A igreja que muda o ambiente, a igreja que muda o lugar. Deus está levantando vocês para mudar a cultura deste lugar e trazer estampado no rosto o Senhor Jesus é rei aqui neste lugar. Deus, aleluia. Aleluia. Nós observamos a outra qualidade. Primeiro, santa, pura, virgem. A igreja de Cristo também traz as marcas de Jesus Cristo. Virgem. Repita isso para você nunca esquecer. A igreja de Cristo traz as marcas de Jesus. A igreja é virgem. Primeiro, Jesus nasceu de uma virgem. Segundo, Jesus era virgem. Terceiro, Jesus Cristo montou-se em um jumentinho virgem. Quarto lugar, o Senhor Jesus Cristo foi sepultado em uma sepultura virgem. E em quinto lugar, ele vem buscar uma igreja virgem. Oh, glória a Deus, uma igreja virgem. Aí você diz, missionário, agora estou entendendo. Abraão representa o pai, Isaac representa o filho, a mulher representa a igreja e o Damasceno. O Damasceno é uma representação legal da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ah, missionário, entendi. E os camelos? Os camelos somos nós. A quem o Espírito Santo entrou no meio da monada do seu Senhor. Aleluia. Entrou na manada e escolheu a dedo. Você pensa que você toca bem? Tem uns que tocam melhor do que você. Mas o Espírito Santo escolheu você a dedo. E essa é a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Você pensa que não tem pastores melhor do que o Senhor? Tem. Ai, como tem um bichão aí, doutorados não. Quando chega nas igrejas, nem se ajoelha mais no púlpito. Porque são tão grandão, pastor Douglas, que se ajoelhar é uma desonra para eles. Mas o Espírito Santo escolheu a dedo no meio da manhã. Oh, Deus! Você vai fazer a diferença. Glória a Deus! O Espírito Santo entrou no meio da manada. Glória a Deus! E até você que diz assim, ninguém me vê na igreja. Quem foi que disse isso?
É por isso que você está aqui, porque alguém te viu. O Espírito Santo escolheu você a dedo no meio da manada. Levantou você para tocar. Levantou você para cantar. Botou nessas cadeiras. Você foi escolhido a dedo. Será que não tinha pregador melhor do que eu para vir aqui? É lógico que tem. O Piauí tem uma fila enorme de grandes pregadores dizendo: pelo amor de Deus, me dê a oportunidade. Mas uma coisa faz diferença. Nós temos que ter a consciência que o Damasceno Eliezer, o Espírito Santo, entrou no meio da manada neste país e escolheu a dedo para ir uma grande missão. Nunca deixe o diabo colocar na tua cabeça que tu não é ninguém, que Deus não te vê, que você é pior do que os outros. Que conversa é essa, minha irmã? O Senhor te escolheu a dedo. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós, e eu nomeei vocês para que vocês vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Foi ele que me escolheu. Diga para o diabo: Satanás, eu estou aqui porque o Senhor me escolheu e ninguém tem nada a ver com isso. Oh, glória a Deus. O Marcos escreve no capítulo 3, versículo 3, ele diz: e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Aleluia. Chamou para si os que ele quis. Foi ele que quis. Pastor, foi o Senhor que quis que tu estivesse aqui. Foi o Senhor que quis que você pastoreasse aqui. Ele escolheu a dedo. Igreja, crente, você foi escolhido a dedo. Agora o Damasceno Eliezer sente a necessidade de dobrar o joelho junto a um poço de água. E eu tipifico este poço de água com a Bíblia Sagrada. A única fonte de água viva, cristalina, que mata a sede espiritual. O Senhor Jesus chegou a dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor Jesus diz: Pai, purifica-os pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Aqui está o poço, a palavra de Deus, a única fonte para nós conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O maior problema do nosso povo no Brasil é que hoje os crentes não gostam de ler Bíblia. O verdadeiro avivamento vem quando você conhece a Bíblia, quando você é iluminado pela palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, diz o salmista. O Senhor Deus fala em Provérbios capítulo 1, versículo 23: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e eu farei vocês conhecer a minha palavra. O Senhor disse: come, profeta. Ele disse: eu comi o rolo, e para mim era doce como mel. Doce como mel. Mas também o profeta Salomão diz: para o farto, para o faminto, todo amargo é doce, mas para quem tem farto, pisa em favos de mel. Hoje encontramos pessoas pisando no favo de mel. Hoje pais crentes não querem mais estudar a Bíblia. A prova disso que você vê que essa escola bíblica dominical diminuiu. Você não vê mais as pessoas interessadas em pregar a palavra de Deus. As pessoas procuram pregadores de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que quer ouvir. O pastor está pregando 40 anos na igreja, e agora chegou uma casa e diz: não, mas lá no YouTube o pregador diz que é desse jeito, é desse jeito. Está se cumprindo aquilo que o Senhor disse na sua palavra através de Paulo:
em Timóteo, chegará um tempo difícil, pois não quererão mais ouvir a palavra, parece que tem comichão nos ouvidos, e procurarão líderes de acordo com as suas aptidões. Tem dia que o crente é ovelha do pastor Valdomiro, tem dia que é ovelha do pastor Henrique Soares, tem dia que é ovelha do pastor Edir Macedo, tem dia que é ovelha do pastor Duque, aí no final de semana que está tudo, ou quando está sem internet em casa, eu vou ser ovelha do pastor Douglas hoje. Estão vivendo, eu sei que aqui é só um exemplo que eu estou dando, aqui não acontece isso, é lá onde eu me congrego que acontece isso. O povo não está mais debruçando, se ajoelhando junto à palavra, mas irmãos, a Assembleia de Deus cresceu pela pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: rejeita as fábulas profanas, mas prega a palavra. A palavra ainda cura, a palavra ainda liberta, a palavra ainda salva, a palavra ainda restaura, a palavra reabilita, a palavra habilita, a palavra fortalece, a palavra cresce, a palavra floresce, a palavra enjuvenesce, a palavra de Deus promove tudo aquilo que nós precisamos. Aqui está um fonte de água viva, a palavra de Deus. Creia nesta palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, disse Jesus. É a palavra. Nós aprendemos que quando o Damasceno Eliezer, convicto que aquela moça era de fato a mulher ideal para Isaac, ele diz, a Bíblia fala, que ele teve que tirar presentes para a moça. E mais uma vez os camelos têm que se ajoelhar, porque há de convir que camelos são altos, e ninguém vai tirar algo que está sobre os ombros do camelo em pé. Ou sobe numa escada, ou o camelo tem que se abaixar. E o camelo vem trazendo vestidos, símbolo da justiça, símbolo das vestiduras espirituais. Aqueles camelos vêm trazendo ouro, que é um símbolo do Espírito Santo, dos 9 dons. Aleluia. E vem trazendo prata, que é também uma tipologia do fruto do Espírito. A igreja de Jesus Cristo nessa terra, ela vai ter sempre esses 2 presentes. E a Bíblia diz que Eliezer deu esses 2 presentes. No capítulo 24, versículo 23, diz 53, diz que ele tirou vasos de prata, exemplo do fruto do Espírito, e vasos de ouro, exemplo dos dons do Espírito. E veja que ele pegou 10 camelos e ele montou um, e ficou 9 que o acompanhavam após ele. E esses 9 camelos também é uma simbologia, uma tipologia dos 9 dons do Espírito Santo, registrado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 14. Esses 9 dons divididos em 3 categorias. Primeira categoria é a categoria de locução, que é os dons de línguas estranhas, profecia e o dom de interpretação de língua. A segunda categoria, nós sabemos que representa os 9 dons, através desses camelos, é os dons de conhecimento ou de revelação, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E sabemos que a terceira categoria são os dons de poder, que é o dom da fé, dom de curas e operação de maravilhas. E esses 9 dons estão representados pelos camelos que seguiam após o Damasceno Eliezer. Agora, para tirar os presentes para dar para a noiva, os camelos tinham que se ajoelhar. E aqui é onde veio mais forte na nossa meditação. Porque, pastor,
os presentes para a noiva, para a igreja, o Senhor há de concordar conosco, que está sobre os nossos ombros, os obreiros. Nós somos os camelos. Pastor Douglas, os presentes da noiva, prata e ouro, estão sobre os seus ombros. Está sobre os seus ombros. Dirigente do circo de oração, os presentes para a noiva, está sobre os teus ombros também. Professor da escola bíblica dominical, os presentes dos teus alunos estão sobre os teus ombros. Líder de mocidade, os presentes para esta mocidade estão sobre os teus ombros. Agora esses presentes, para ser recebido, os camelos têm que se ajoelhar. Ainda é de joelho que a gente recebe a autoridade para expulsar os demônios em nome de Jesus. Ainda é de joelho que Deus revela aquilo que está oculto aos olhos do homem, mas não está oculto aos olhos do Espírito Santo, não. Ele hoje está passando na nossa mente, no nosso coração nesta manhã. Ele sabe o que você está pensando. Ainda os dons se manifestam quando os camelos se ajoelham. Ainda é de joelho que nós recebemos o dom da palavra para ministrar na igreja. Nada contra quem faz seminário. É bom que faça. É bom que estude. Os que podem, é bom. Não deixe de fazer. Mas eu vou dizer para você que os maiores pregadores, as maiores pregadoras, os melhores cantores e cantoras, eles nasceram de joelho.